padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. A graça de Deus que aqui nos congrega na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, nos fecunde, escancarando nossos corações, para que ao proclamar a palavra nós a acolhamos amorosamente e suas interpelações nos coloquem no caminho do bem, da verdade e do amor. Compartilhe com seu coração nada mais precioso do que a liberdade interior, assentando-nos na verdade que liberta e no gosto pelo bem e pela justiça. Precisamos assentar valores no mais íntimo de nós mesmos. Rico é o que trata nas suas conferências São João Cassiano, um abade, quando comenta que agora devemos falar das renúncias, que são 3, segundo a tradição dos pais e a autoridade da Sagrada Escritura, e que devemos praticar com grande empenho. Pela primeira, desprezamos todas as riquezas e bens materiais do mundo. Pela segunda, repelimos os hábitos passados, vícios e paixões do espírito e da carne. A terceira consiste em afastar a nossa alma de todas as coisas presentes e visíveis para contemplar e desejar unicamente os bens futuros e invisíveis. E essas 3 renúncias devem ser praticadas simultaneamente, como lemos que o Senhor ordenou a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Disse primeiramente da tua terra, isto é, renuncia aos bens deste mundo e às riquezas terrenas. Em segundo lugar, da tua parentela é a renúncia ao modo de viver, aos costumes e vícios do passado que desde o nascimento estão ligados a nós como parentes e consanguíneos. Em terceiro lugar, da casa de teu pai, isto é, afasta o olhar de toda lembrança deste mundo que temos diante dos olhos. Nada nos adiantaria termos realizado com toda a devoção da nossa fé a primeira renúncia, se não praticássemos a segunda com o mesmo empenho e fervor. E assim, depois desta, poderemos chegar à terceira renúncia, pela qual, saindo da casa paterna, dirigiremos todo o nosso olhar, o olhar da nossa alma, para os bens celestes. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amado e amada de Deus, o Senhor nos ensina sabedoria importante para conduzir a nossa vida e não afundá-la em lamaçais. Pelo contrário, fazer da nossa vida um desabrochar de dons como dom para a vida de todos. Por isso o Senhor nos desafia dizendo: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Este é o nosso enorme desafio no seguimento de Cristo. Ele não pode ser substituído, ele não pode ser equiparado, ele é o centro único. Se nós não fizermos esse exercício, não brota dentro de nós essa sabedoria
que inclusive nos dará a sabedoria necessária para nossos vínculos familiares à altura, para os nossos vínculos como irmãos e irmãs, criando e fazendo com que a fraternidade e a solidariedade sejam pilares do nosso viver. Por isso o Senhor nos pede a tarefa de carregar a própria cruz, que é, portanto, o assumir-se na própria condição, na graça bonita de poder ter consciência de si e perceber tudo aquilo que precisa ser mudado, porque somos todos necessitados de grandes mudanças e de novas respostas. Caminhar atrás do Senhor é seguir os seus passos, é deixar-se iluminar por Ele, para que Ele possa realizar esta grande mudança no nosso coração. Do contrário, não poderemos ser seus discípulos. Por isso ele lembra e conta a história daquele que quer construir uma torre e que primeiro tem que assentar-se e calcular para ver se tem condições de terminar, antes de lançar o alicerce, porque se ele não conseguir acabar o plano que fez, todos caçoarão dele. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Para dizer, nós precisamos de fato avaliar, emitir juízos, ter o conhecimento da nossa realidade e dar a resposta que podemos. Por isso também fala do rei, que vai guerrear com 10.000 contra um rei que tem 20.000 e que, portanto, antes que ele chegue, mande mensageiros para que possa, assim, pedir a paz e não ser submetido e submergido pela guerra. Enquanto o rei está longe, faz o acordo, exatamente por perceber de fato a sua própria condição. O Senhor fala de torre e fala do guerrear, mas está exatamente dizendo, cada um de nós tem que elaborar a sua própria consciência a respeito de si, para não pensarmos de nós o que não somos e por isso mesmo não progredirmos na força do amor de Deus. Vamos suplicar essa graça. Se tivermos essa consciência, brotará em nós a sabedoria da fraternidade. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo